Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa, atualizando aqui as informações também com base no balanço do dia 31 de dezembro de 2022. Estamos falando aqui da Tronox Pigmentos SA, é o Tronox que já passou pelo canal. Estamos atualizando as informações, até atendendo aqui uma grande quantidade de pedidos que nos chegaram aqui através dos nossos inscritos. A começar lá pelo meu amigo Tuan Lemos. Ô Tuan, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender, Tuan. Também quem sugeriu a Tronox foi o meu amigo Wilson Ferreira, grande Wilson Ferreira, também aqui eu mando meu grande abraço aqui, valeu Wilson, muito obrigado também pela sua participação. Também quem sugeriu a Tronox foi a Hilda Marques. Oi, Hilda, que bom ter você conosco. Também seja muito bem-vinda, Hilda. E também quem sugeriu, o parceiraço aqui do canal, o Everton Marçal. O Everton Marçal que está conosco aí praticamente desde o começo do canal. Também aqui eu agradeço imensamente. E agradeço a todo mundo que está junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos aqui. Mas caso você também queira participar, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas de Grafia, e também manda lá a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, que nos ajuda bastante, bem como também dá o like também nos ajuda bastante aqui a levar a informação para um número maior de pessoas também nessa área de análise de balanços e de investimentos. Mas também caso você queira aprender como fazer todo esse processo de análise de balanço de investimentos, nós estamos fechando já as inscrições para o nosso curso de Valuation, agora no dia 26 de abril, uma quarta-feira, das 19 até as 22 horas, o curso online, presencial, porém à distância, onde estaremos apresentando para vocês todas as ferramentas aqui de avaliação de empresa e, consequentemente, de avaliação de ação. E qual que é a importância do Valuation? É que através do Valuation nós conseguimos determinar quanto de fato vale uma ação. E aí, com essa informação, nós vamos poder verificar se uma ação está cara ou barata num determinado momento, com base naquilo que ela efetivamente vale. Apesar de ter todo um contexto técnico aqui, mas a gente vai levar de uma forma bem simples, bem didática, para que você possa aprender a fazer o Valuation também, inclusive com a disponibilização de material de apoio. Será um prazer ter vocês conosco. E para tanto, entra aqui ó, nesse WhatsApp e me manda uma mensagem que eu lhe passo todas as informações a respeito do curso, já que estamos encerrando as inscrições aqui e está faltando você. Então, só estou esperando você para poder fechar as inscrições do curso e no dia 26 estaremos juntos. Ah, e o valor? Apenas R$40. Apenas R$40 estaremos juntos aqui por 3 horinhas com muita interatividade. Mas vamos falar lá da Tronox Pigmentos SA, que é uma empresa que tem a sua história iniciada lá em 1969 através do grupo Andrade Gutierrez, que junto com uma empresa inglesa, a Laporte, eles começam aqui no Brasil a fazer a produção do dióxido de titânio. Porém, logo na sequência, o grupo Laporte já se retira e quem assume a posição do grupo Laporte foi a Bayer. E a Bayer passa daí a ser a parceira da Andrade Gutierrez na produção de dióxido de titânio. E no ano de 1971, também a Tronox foi praticamente a pioneira lá no polo petroquímico de Camaçari. Praticamente ainda não existia o polo de Camaçari e a Tronox foi praticamente a primeira empresa a se instalar no litoral norte da Bahia. Com isso, a empresa daí vem crescendo, vem se desenvolvendo, até com o surgimento ali do polo petroquímico de Camaçari, até que no ano de 1998, uma nova troca de comando. Aí a Millennium Chemical assume o controle da empresa e a partir de então a Millennium passa a ser a detentora da maior parte das ações da Tronox. Chega no ano de 2004, uma nova troca de comando agora entre uma outra empresa, a americana Lyondell. E a Lyondell fica na empresa por um determinado período, quando daí na sequência também acaba se retirando e quem assume o controle é a saudita Crystal Company, que também pertence ao grupo Millennium. E aí, então, a partir desse momento, a Millennium passa a ser a controladora total da Tronox. E no ano de 2019, a Tronox passa a ser também uma das maiores empresas do mundo na área de pigmentos de dióxido de titânio. Tanto é que tem 9 fábricas espalhadas pelo mundo, 9 fábricas de pigmentos, tem 6 minas de exploração do minério,
tem também 5 plantas de beneficiamento. Aqui no Brasil opera a mina de Guaju, que também é onde ela extrai todo o minério para fazer o pigmento do dióxido de titânio. E o que é esse pigmento de dióxido de titânio? É uma matéria-prima utilizada para diversos produtos, desde da produção de tintas, para a produção de plástico, para a produção de embalagem, para a produção de uma série de produtos, equipamentos hospitalares, enfim, uma série de produtos que são feitos através da utilização do dióxido de titânio. Mas para que a gente possa entender como que está a situação econômica e financeira da Tronox, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes do dia 31 de dezembro de 2022. E através dos números, vamos entender o que é a Tronox Pigmentos S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tronox Pigmentos do Brasil S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também ao exercício agora de 2022. E através dos números vamos entender aqui como é que vem sendo o comportamento da empresa ao longo desse período. Começando lá pelo ano de 2019, o que é a Tronox através dos seus números? É uma empresa de 789 milhões de reais. E desses 789 milhões de reais, 136 milhões está no seu ativo imobilizado. Toda a sua estrutura de funcionamento, máquinas, equipamentos, instalações, produção, mineração e etc. 136 milhões de reais. E nessa parte de cima aqui, no ativo circulante, nós temos o capital dinheiro, os recursos que a empresa utiliza para poder movimentar toda a sua estrutura e, consequentemente, gerar receita e resultados. E totalizava lá em 2019 614 milhões de reais, o equivalente a 77,8% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, a empresa fechou 2019 com 204 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 51 milhões em contas a receber, decorrente de suas vendas, e os estoques da Tronox totalizavam 319 milhões de reais lá em 2019. Entrando no ano de 2020, a Tronox agora é uma empresa de 1 bilhão e 63 milhões de reais. E desse total, 832 milhões está no capital de giro, representando agora 78,3% de todo o seu ativo. Aumenta a posição de dinheiro em caixa, indo para 398 milhões, aumenta também o contas a receber, que fecha com 94 milhões, e uma pequena queda aqui nos estoques, que fecham em 273 milhões de reais. Chegando em 2021, a Tronox continua aqui no seu crescimento, indo para 1 bilhão 198 milhões de reais, porém uma queda no capital de giro, que fecha com 751 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 176 milhões, praticamente dobra aqui o seu contas a receber, indo para 174 milhões, e os estoques fecham em 321 milhões de reais. Chegando em 2022, a Tronox aqui dá uma encolhida, ela fecha agora com 1 bilhão e 56, praticamente o mesmo tamanho que ela tinha lá em 2020. E diminui ainda mais o capital de giro, que agora é de 625 milhões e a representatividade de 59,2% em relação a todo o seu ativo. Aumenta a sua posição de dinheiro em caixa, indo para 215 milhões, porém uma queda no contas a receber, que fecha com 56 milhões, e aqui uma certa estabilidade nos estoques, que fecha em 313 milhões de reais. Então o que dá para se observar é que depois de um crescimento de 2019 para 2020, a Tronox praticamente manteve o seu tamanho, né? Ele era 1 bilhão e 63, foi para 1,198 e volta para 1 bilhão e 56 milhões de reais. Então a empresa há praticamente 3 anos aqui que ela vem no mesmo tamanho que ela possuía. Já no endividamento, olhando aqui, o passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 211 milhões, 26,8% apenas o tamanho da dívida. Então, de tudo que a Tronox tem, ela deve apenas 26,8%. No ano de 2020, a dívida sobe para 335 milhões de reais, e até essa elevação se dá muito aqui em função da busca de financiamentos de longo prazo para recompor o caixa, até porque 2020 foi o ano da pandemia. Então, a prática comum das empresas foi buscar capital de terceiros para aumentar o seu volume de caixa por uma prevenção do que poderia acontecer naquele ano da pandemia. E com isso, então, o endividamento sobe para 31,6. Porém, no ano seguinte, o endividamento ele cai para 321 milhões, porém o peso da dívida agora volta ao que era lá em 2019, 26,8%. E chega em 2022
com endividamento de 247 milhões, com 23,5%. Então, até essa queda que nós vimos aqui do tamanho da empresa, o que a empresa fez? Ela justamente diminuiu o seu endividamento. Tanto é que seu endividamento hoje é de apenas 23,5% de tudo aquilo que a empresa possui. E quais os resultados que a Tronox vem apresentando ao longo desse período aqui? Em 2019, faturamento 589 milhões, em 2020, 731 milhões, em 2021, 958 milhões e esse ano o faturamento caiu para 802 milhões de reais. E nessa queda de faturamento aqui, o que acontece com o resultado da empresa? O resultado, o lucro que vinha com 109 milhões lá em 2019, sobe para 184 milhões em 2020 e sobe para 276 milhões em 2021 e esse ano o lucro da empresa cai para 68 milhões. Olhando agora a composição dos resultados da Tronox, vamos observar que existe uma grande volatilidade aqui no custo dos produtos vendidos, que era de 76,4% lá em 2019, cai para 64%, vai para 67,3% em 2021 e esse ano os custos batem 93,7%. A estrutura da despesa operacional, que era de 5,4% na época da pandemia, subiu para 17,9%, cai para 3,2% e cai para 2,7%. Então, reparem que as despesas operacionais, elas vêm aqui num volume muito baixo perto do faturamento da empresa. Porém, o problema da empresa esse ano de 2022 foi a elevação dos seus custos que, consequentemente, não foram repassados para o preço de venda, razão pela qual o lucro ele despenca de 276 milhões para 68 milhões de reais. Olhando agora de perto a situação financeira, vamos ver nesses indicadores aqui os índices de liquidez. Liquidez geral, capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo. Como que está a capacidade de pagamento da Tronox? Ela sai com 3,07 em 2019, 2,75 em 2020, 3,26 em 2021 e 3,59 agora em 2022. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio, longo prazo, quanto que a empresa já tem de recursos? R$ 3,59. Tem, paga, sobra bastante, mostrando uma situação financeira extremamente confortável. Olhando apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, o índice ele sai com 6,20 lá em 2019, cai para 5,27, cai para 3,67 em 2021 e agora sobe para 4,67. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 4,67. Paga, sobra bastante, uma empresa financeiramente sem problema nenhum, trabalha com muita folga financeira. Já o endividamento nesse outro quadro, vamos ver aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Tronox. A dívida que era de 26,8% em 2019, sobe para 31,6% em 2020, cai para 26,8% em 2021 e agora fecha com 23,46%. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 23,46%. Nesse outro quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade, mostrando qual é a margem líquida da empresa, quanto que ela ganha líquido e limpo de tudo aquilo que ela vende. 18,6% lá em 2019, 25,2% em 2020, 28,9% em 2021 e esse ano, em função da queda do lucro, a margem fechou em apenas 8,5%. Portanto, de tudo que a Tronox vende, pagando os custos, despesas, resultado financeiro e impostos, sobra 8,5% líquido e limpo para a empresa. Já a rentabilidade do PL, que é o gráfico do meio, vai nos mostrar quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela investiu. No ano de 2019, essa rentabilidade do ativo sai com 13,9%, sobe para 17,3%, sobe para 23,1% em 2021 e esse ano, em função da queda do lucro, fecha com 6,5%. Já a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico que você está vendo ali, trata do ganho dos acionistas. Os acionistas, ao terem as ações da Tronox lá em 2019, tiveram um ganho de 19%. Em 2020, ganharam 25,3%. Em 2021, 31,5%. E esse ano ganharam 8,5%. Então, ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 8,5%. Falando em acionista, nesse quadro aqui também temos os indicadores relacionados às ações. Uma ação da Tronox vale R$ 27,88 com base no patrimônio da empresa.
Porém, para você comprar uma ação da Tronox, você vai pagar R$ 30,50. Então, você vai pagar um pouquinho mais do que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,09, mostrando que as ações da Tronox estão com ágio de 9%. Lucro por ação. Nesse ano de 2022, a Tronox gerou um lucro de R$ 2,36 por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 7,74%. Dividendos. No ano de 2022, a empresa distribuiu R$ 4,75 a título de dividendos. Claro que até é um dividendo maior do que o lucro por ação, que a gente viu, está vendo ali no quadro, é que, na verdade, esse dividendos aqui é com base lá no lucro de 2021, razão pela qual ele ficou maior do que o lucro gerado esse ano de 2022. A relação preço/lucro fecha em 12,92, isso quer dizer que ao comprar as ações da Tronox, os acionistas vão levar em torno de 13 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float da Tronox, 36,2% das ações preferenciais. Por isso que estamos apresentando aqui a CRPG 5. Por quê? As ações ordinárias, as que dão direito ao voto da empresa, temos menos de 1% de ações girando livremente no mercado. Então, quer dizer, o volume de ações que gira da empresa no mercado são apenas as preferenciais, com 36,2%. Fechando aqui esse gráfico aqui mostrando o comportamento das ações da Tronox nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram vendidas a R$ 15,50. E aí elas vão subindo gradativamente ali até 2019, batendo em R$ 25. Durante o ano de 2019, passa ali por algumas oscilações, mas chega no final do ano valendo os mesmos R$ 25. Em 2020, até com a pandemia, você veja que a ação ela sofreu pouco impacto da pandemia e continuou girando ali com uma pequena queda, fechando em R$ 22, R$ 23. A partir de 2021, aí sim as ações da Tronox disparam e atinge seu maior valor. Olha só, ela chega a valer R$ 110 uma ação da Tronox, isso lá no ano de 2021. Quando vai chegando no final de 2021, ela sofre ali algumas oscilações, mas começa todo um processo de queda. E aí entra 2022 valendo R$ 68 e durante todo o ano de 2022 as ações vão caindo até chegar no começo de 2023 na faixa de R$ 26,70. E agora, durante 2023, também nessa estabilidade, com uma pequena elevação, fechando em R$ 30,50 nesse último dia 12 de abril, quando da gravação desse vídeo. Portanto, nesse quadro aqui você vê quando que as ações da Tronox tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Tronox Pigmentos S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Tronox Pigmentos S.A., Tronox Pigmentos S.A., aqui lá do Polo Petroquímico de Camaçari, falando em Camaçari, lá na Bahia. Meu grande abraço lá a todo o pessoal da Bahia que sempre está ligado aqui no canal Cidadégrafo, sempre está participando, nos mandando mensagem, participando também dos nossos cursos. Então fica aqui o meu agradecimento e meu grande abraço a todos aí da Bahia, a todo mundo aí do Nordeste que sempre está ligadinho junto conosco aqui nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E quando a gente fala de construção e repartição de conhecimentos, é porque justamente que existe uma troca. Vocês também nos mandam mensagens, sugerem empresas, mandam também informações dessas empresas, então, e com isso a gente vai construindo esse conhecimento. E uma das coisas que o pessoal tem me perguntado bastante, mandado muita mensagem, é a questão de como identificar uma empresa para fazer uma carteira voltada para a previdência, lá para a aposentadoria, lá na frente. O primeiro passo sempre nós temos que ver se a empresa é lucrativa ou não. Através de um histórico de geração de lucros, a gente vai ver se essa empresa gera lucro ou não. Por quê? Sem lucro não há dividendos e sem lucro não há aumento de patrimônio. Então nós temos que buscar empresas que sejam lucrativas. Aí na sequência, existem alguns indicadores que também nos mostram se essas empresas elas são boas pagadoras de dividendos ou não. Aí um dos índices que também são consultados para essa finalidade é o yield da empresa, que é o retorno de caixa, o quanto que ela distribui de dividendos, o percentual de distribuição de dividendos que ela geralmente adota. E também tem um outro indicador chamado payout. Payout, o que ele vai nos mostrar? Vai nos mostrar quanto do lucro geralmente a empresa distribui. Então, com base nesses parâmetros aqui, que em primeiro lugar a empresa tem que ser lucrativa, e aí naturalmente
Vamos ver se ela é boa pagadora de dividendos ou não, porque é isso que vai te ajudar a formar uma carteira voltada lá para a Previdência, lá para o futuro. E fora isso, naturalmente que nós temos que comprar empresas boas, empresas que tenham histórico de resultados, uma empresa que se mantenha estável em termos financeiros, em termos de endividamento, que não nos ofereça riscos, né? E aí, naturalmente, empresas que sejam geradoras de lucro e, consequentemente, de rentabilidade. E só assim é que a gente vai conseguir construir um patrimônio para lá na frente poder justamente ter uma aposentadoria digna, né? E ter também um futuro mais digno e um futuro melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.